A minha vida virou de cabeça para baixo do dia para a noite. Tudo estava normal, até o dia em que voltei de uma viagem e comecei a receber diversas ligações e correspondências. Minha conta bancária, que antes estava tranquila, estava agora sendo devorada por dívidas que eu nunca fiz. E o pior de tudo, meu pai me expulsou de casa, acreditando que eu estava envolvida em fraudes. Mas o que ele não sabia é que a verdadeira culpada estava bem perto dele, e era ninguém menos que minha irmã gêmea, Bárbara. Ela achava que ficaria impune e que ninguém descobriria sua farsa, mas no final de tudo, eu revelei a sua verdadeira face e ela teve o que mereceu. Eu e Bárbara somos gêmeas, mas éramos tão diferentes que parecia impossível que fôssemos irmãs. Eu sempre fui tranquila, reservada e mais voltada para o meu próprio mundo. Estudava, trabalhava e me dedicava à minha rotina. Já a Bárbara, bem, ela sempre teve uma energia completamente diferente. Era extrovertida, ousada e sabia como manipular as situações a seu favor. Sempre tive uma sensação estranha em relação a ela, mas nunca imaginei que pudesse chegar tão longe. Durante a infância, nossa relação era até boa, mas conforme fomos crescendo, a diferença entre nós se tornava mais clara. Eu sempre preferi evitar conflitos, enquanto ela parecia gostar de causar. Eu me lembro de uma vez em que ela pegou o meu diário e leu em voz alta para todo mundo, apenas para me ver nervosa. Aquilo foi um sinal claro do que ela era capaz, mas na época aquilo só parecia uma brincadeira de mau gosto. Eu confiava em todo mundo ao meu redor. Minha família, meus amigos, todos pareciam ser as pessoas mais confiáveis do mundo. Mas, na verdade, a verdadeira traição veio de onde eu menos esperava, de alguém tão próxima de mim quanto Bárbara. Ela sabia o que fazer para me manipular e fazer com que todos ao nosso redor acreditassem nas suas mentiras. Enquanto eu viajava, Bárbara usava minha identidade para fazer empréstimos, abrir contas bancárias e realizar compras. Eu tinha um histórico impecável e não seria difícil usar meu nome. Afinal, éramos tão parecidas que até mesmo as pessoas que conviviam conosco no dia a dia mal conseguiriam diferenciar uma da outra. E foi isso que ela usou contra mim. Enquanto eu estava fora, ela simplesmente assumiu a minha vida. E quando eu voltei, as consequências disso caíram sobre mim de uma forma tão brutal que eu nem sabia como reagir. Eu voltei de viagem com a sensação de que finalmente teria um tempo para mim. Cheguei em casa, coloquei as malas no canto e com a mente tranquila comecei a planejar meus próximos dias de descanso. Tudo parecia normal, até que os dias começaram a passar e as correspondências começaram a chegar. No início, eram apenas algumas cartas que eu ignorei, achando que seriam contas ou algo relacionado ao trabalho. Mas logo o volume de correspondências aumentou. Primeiramente, eram algumas que pareciam vir de bancos, mas estavam endereçadas a mim de uma forma estranha. Nos dias seguintes, começaram a chegar mais cartas, sempre com um tom urgente. Olhei melhor e percebi que muitas dessas cartas estavam me cobrando valores absurdos. Contas de empréstimos, financiamentos, até mesmo cobranças de inadimplência. Eu não havia pedido nenhum empréstimo e por um momento pensei que tudo isso fosse um erro. Mas quando o telefone tocou, a sensação de que algo estava terrivelmente errado se intensificou. Estamos ligando em nome do Banco Real. Sua dívida de R$50 mil precisa ser quitada imediatamente, dizia a voz do outro lado da linha, com um tom firme. Eu fiquei paralisada. Era impossível. Dívida de quê? Eu estava viajando, nunca peguei um empréstimo. Logo, mais cartas começaram a chegar, todas com o mesmo tom de urgência. Até que em uma dessas cartas encontrei algo que me fez gelar por dentro. Um empréstimo de R$50 mil em meu nome, que eu absolutamente não havia solicitado. Fui rapidamente até o meu banco tentando entender o que estava acontecendo, mas a resposta que recebi foi ainda mais aterrorizante. As transações estavam em meu nome, mas eu nunca as havia autorizado. Era um pesadelo. Mas a pior parte estava por vir. Quando cheguei em casa, meu pai já sabia de tudo. Ele estava com um olhar furioso e as palavras dele cortaram como uma faca. Você vai me explicar o que está acontecendo, Rosie? Ele não acreditava em mim, e quando tentei explicar que eu era vítima de uma fraude, ele não quis ouvir.
Eu estava desesperada, mas ele me expulsou de casa sem me dar a chance de contar minha versão. O que ele não sabia é que, enquanto ele estava me acusando, a verdadeira responsável estava bem diante dele, Bárbara, minha própria irmã. Após ser expulsa de casa, tudo em minha vida começou a desmoronar de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Fui forçada a sair sem rumo, sem dinheiro, sem sequer ter onde ficar. A polícia estava envolvida e as cobranças de dívidas aumentavam a cada dia. Fui acusada de fraudar crédito. A qualquer momento poderiam me encontrar e me levar, como se eu fosse a responsável por tudo aquilo. Não importava o quanto eu tentasse explicar, ninguém acreditava em mim. As provas estavam ali, contra mim, e as ligações não paravam, eu precisava de um plano. Durante os primeiros dias, fiquei em casa de amigas, tentando ao máximo me manter fora da vista das autoridades. Eu sabia que, se me encontrassem, seria um desastre, mas quanto mais eu tentava escapar, mais a situação se complicava. O pior de tudo era saber que, enquanto eu fugia, minha irmã, Bárbara, estava tranquilamente na nossa casa, manipulando cada situação para garantir que ninguém soubesse da sua culpa. Ela sabia que eu estava sendo caçada e parecia se divertir com isso, mas eu não podia deixar que ela vencesse. Sabia que precisava agir rápido, antes que tudo fosse perdido. Comecei a entrar em contato com os lugares que eu havia visitado durante a minha viagem. Liguei para os proprietários de estabelecimentos onde estive, expliquei a situação e pedi ajuda. Alguns estavam dispostos a me ajudar. Eles me forneceram as imagens das câmeras de segurança, que podiam provar que eu não estava em casa quando os empréstimos foram feitos. Comecei a juntar recibos, comprovantes de transporte e qualquer coisa que pudesse ajudar a me mostrar como vítima dessa conspiração. A cada pedaço de informação que eu conseguia reunir, o fardo parecia um pouco mais leve. Eu sabia que precisava reunir tudo antes de me aproximar do meu pai. Ele estava irado e não me daria outra chance de explicar. Mas havia algo que eu precisava fazer. Precisava de uma prova que fosse incontestável, algo que mostrasse que minha irmã era de fato a culpada por tudo isso. Foi então que consegui marcar um encontro com meu pai em um local seguro. Eu sabia que era a minha última chance. Durante esse encontro, levei todas as evidências que consegui reunir. Mostrei os recibos, as imagens das câmeras de segurança e os documentos que provavam que eu não estava em casa quando os crimes foram cometidos. "Pai, eu nunca fiz nada disso", disse com a voz embargada, enquanto ele olhava cada prova com atenção. Ele parecia finalmente começar a entender, mas ainda havia uma parte em mim que temia que ele não acreditasse totalmente. E foi aí que começamos a arquitetar um plano. Juntos, decidimos que a única maneira de colocar um fim nisso seria armar uma armadilha para Bárbara. Precisávamos de algo que fosse irrefutável, algo que ela não pudesse negar. Meu pai voltou para casa naquela noite e eu fiquei aguardando, cheia de expectativa. Ele estava nervoso, mas determinado a colocar nosso plano em ação. Assim que cruzou a porta, ele chamou Bárbara para uma conversa. "Conversei com Rose hoje", disse ele, tentando parecer casual. "E resolvemos tudo. Tudo foi esclarecido." Bárbara, que até então parecia tranquila, parou por um momento. Um brilho de surpresa atravessou seu olhar e era evidente que estava tentando entender o que eu havia dito a ele. "Resolvido?" perguntou, a voz carregada de desconfiança. "Sim", respondeu ele, em tom firme, mas sem entregar muito. Rose não cometeu nenhuma fraude. Ela só pegou alguns empréstimos para organizar a vida e também para nos ajudar. Ela estava com vergonha de contar. Bárbara piscou rapidamente, processando as informações. Sua expressão mudou para algo mais relaxado, mas eu sabia que sua mente já estava fervilhando com planos. "E ela não vai voltar?" perguntou, tentando manter a naturalidade. "Vai, mas precisa resolver umas coisas antes", respondeu meu pai, lançando a isca. "Amanhã cedo ela vai ao banco sacar um dinheiro que guardou para emergências. Depois disso, volta para casa." Bárbara inclinou a cabeça com um ar calculista e perguntou casualmente: "Que banco é esse? Talvez eu possa ir junto com ela para acompanhar. Assim posso ajudar caso precise de algo." Meu pai, sem perder a calma, respondeu: "Ah, é um banco mais afastado, aquele na avenida principal. Mas não precisa, Bárbara. Ela quer resolver isso sozinha e já deixou claro que está tudo sob controle."
Bárbara disfarçou sua decepção com um sorriso e disse: "Bom, vou sair agora. Tenho uns compromissos." Sem dar mais explicações, Bárbara se arrumou rapidamente e saiu de casa, exatamente como esperávamos. Nós a seguimos à distância, acompanhando cada movimento. Como prevíamos, ela foi direto ao banco onde eu supostamente sacaria o dinheiro no dia seguinte. Lá estava ela novamente, fingindo ser eu. Assim que entrou, meu pai, a polícia e eu seguimos atrás. Cheguei bem na hora em que ela estava sendo atendida, com cópias dos meus documentos em mãos, pronta para realizar mais um golpe. "Prendam ela!" gritei, apontando diretamente para Bárbara. "Essa mulher está aplicando golpes, se passando por mim." Bárbara congelou no lugar, os olhos arregalados de puro terror. Não havia mais escapatória. A polícia a deteve imediatamente, enquanto eu sentia uma mistura de alívio e tristeza ao assistir à cena. Eu finalmente estava livre desse pesadelo, mas o preço para chegar até ali era alto. Eu assisti enquanto Bárbara era algemada ali mesmo, na frente de todos. Os policiais foram rápidos e precisos, explicando que ela estava sendo detida por fraude, falsidade ideológica e estelionato. Eu devia sentir apenas alívio, certo? Afinal, minha inocência estava finalmente sendo provada. Mas, para minha surpresa, o que tomou conta de mim foi um turbilhão de emoções difíceis de explicar. Bárbara não era só a responsável por todo o sofrimento que eu tinha enfrentado. Ela era minha irmã, minha gêmea. Crescemos juntas, dividindo absolutamente tudo, desde o mesmo quarto até os mesmos sonhos. Como tudo pôde chegar a esse ponto? Ver os policiais levando-a mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e eu mal percebi. Meu pai, ao meu lado, colocou a mão no meu ombro, como se quisesse me consolar, mas ele também parecia arrasado. Eu sentia tantas coisas ao mesmo tempo: alívio, tristeza, raiva e até um pouco de culpa. Eu queria protegê-la. Mesmo depois de tudo o que ela tinha feito, uma parte de mim ainda queria salvar minha irmã de si mesma. Quando a viatura começou a se afastar, eu fiquei parada, olhando para o vazio. Ela fez a escolha dela, meu pai disse, tentando soar firme, mas eu percebi a dor na voz dele. Eu respirei fundo, enxuguei as lágrimas e respondi quase num sussurro: "Ela é minha irmã, mas agora ela precisa arcar com as consequências do que fez." Era o fim de um capítulo terrível da minha vida, mas eu sabia que, a partir daquele momento, teria que reconstruir tudo o que Bárbara quase destruiu. Não seria fácil, mas era um recomeço. Enquanto os dias passavam, eu refletia sobre tudo o que havia acontecido. A casa estava mais silenciosa agora, quase melancólica. Mesmo com tudo esclarecido, era difícil aceitar o que Bárbara tinha feito. Ela era minha irmã, parte de mim, mas o amor que eu sentia por ela não justificava tudo o que ela fez. Bárbara não pensou duas vezes antes de me prejudicar, antes de me jogar no meio de uma tempestade de cobranças, humilhações e até desespero. Ela sabia o que estava fazendo. Sabia que cada golpe que aplicava usando meu nome era uma facada na confiança e no amor que compartilhávamos. Por mais que eu quisesse acreditar que em algum momento ela hesitou, a verdade é que as ações dela falavam por si. Ela seguiu em frente com os planos, me pintando como a vilã, enquanto ela lucrava às custas da minha vida. Eu pensei muito sobre perdão, sobre como lidar com tudo isso daqui para frente. Mas apesar de ser minha irmã, Bárbara teve o final que mereceu. Todos nós precisamos arcar com as consequências de nossas escolhas, e ela não foi exceção. Ainda assim, eu não conseguia parar de pensar em nós duas quando éramos crianças, correndo pelo quintal, rindo sem preocupações. Não era esse o destino que eu imaginava para nós. Queria que as coisas tivessem sido diferentes. Queria que ela tivesse parado antes de cruzar a linha, antes de machucar tanta gente. O que restava agora era seguir em frente, reconstruir o que foi destruído e tentar encontrar paz. Amar alguém não significa tolerar o mal que ela faz. E por mais que doa admitir, algumas vezes precisamos deixar que as pessoas colham o que plantaram. Bárbara está onde deveria estar e eu estou tentando reconstruir minha vida. A dor ainda está aqui, mas com ela vem a certeza de que eu fiz o que era certo. Se você gostou dessa história ou se identificou em algum ponto desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.
Isso me ajuda a entender se as pessoas estão gostando do conteúdo. Escreva nos comentários: o que você faria se estivesse no meu lugar? Quero muito saber sua opinião.